Saudações a todos, que a graça e a paz de Deus habite o teu coração. Meus caros, o tema desse vídeo é eu trabalhando nas ruas de motorista, peguei uma corrida e Deus fez uma obra bonita, e essa obra, ela extrai-se dela um aprendizado, comunica algo importante ao Evangelho. Então eu quis fazer notório aos aqui do meu canal que tem comunhão comigo, óbvio. Tem alguns que aparecem aí que não tem comunhão, mas internet é isso, você não está livre dos haters, tá? Mas para você que é um hater meu, um beijo no coração, e para os irmãos na fé em Cristo, saudações, um abraço, um ósculo santo da caridade. Caríssimos, eu estava trabalhando na rua e peguei uma viagem. Eu estava em Itu, mais precisamente, rodando ali, peguei uma viagem para Campinas. Eu aceitei a viagem, fui buscar. Quando cheguei lá na porta da casa, era um casal de aproximadamente ali uns 50 anos, um pouco mais, e tinha com eles uma mulher que era a que estava chamando pelo aplicativo, né? E essa mulher aparentava ter uns 35 anos, mais ou menos. Eu encostei o carro, ela veio até a janela e falou: olha, são os meus pais que vão, tá? Não sou eu chamei para eles, tudo bem? Falei, tudo bem, tudo certo. E ali entrou, irmãos, dentro do carro, o Senhor começou a me visitar, o coração sentia a presença de Deus. Eu cumprimentei-os e toquei o carro. O Senhor visitou o meu coração e eu busquei entender o que era que o Senhor queria falar comigo. Irmãos, o Senhor me fez claro que aqueles dois que estavam no banco de trás eram nossos irmãos na fé, meus irmãos na fé em Cristo, e que aquela mulher que havia contratado a viagem e veio até a janela, que era a filha deles, era nossa irmã também, porém por alguma coisa tinha desanimado na caminhada e não congregava mais há algum tempo já. E o Senhor me fez claro aquela situação e me autorizou a falar com eles, e me deu um detalhe importante para validar, presta bem atenção, para validar a mensagem como vinda de Deus, para que quebrasse algumas barreiras de dúvida. E o Senhor me deu um detalhe, que era que aquela mulher que estava parada era filha da irmã que estava atrás de mim, no banco de trás ali, e não do irmão. O irmão e ela tinham casado, um segundo casamento, ficou claro, e que aquela moça, aquela mulher, era filha da irmã do primeiro casamento. Só que ele, irmão ali, era contra a possibilidade de perdão para aquela mulher, porque no entendimento CCBano, religiosista, o religiosismo é uma doença terrível, porque nos faz hipócritas, como a grande maioria da instituição foi ensinada, infelizmente, que aquele que comete certos pecados se desliga da comunhão de Cristo de forma definitiva, não tendo mais como recuperá-lo. Utilizam-se até daquele texto de João, que ele diz, a esse nem digo que orem, né? Porque há pecados para a morte, pecados que não é para a morte, e eles concluíram que aquele pecado, o pecado de cunho sexual, ou porque adianta um casamento, ou porque divorcia e casa com outro, se desligou definitivamente, então não faz mais parte da comunhão da igreja. Isso tem jogado muita gente para fora. Conheço pessoas que tiraram a vida por entender, segundo o conceito instruído na instituição pelos seus membros e pelos seus atalaias, que este ato o desligava da comunhão com Deus de forma definitiva. Portanto, não havendo mais pelo que viver, essas pessoas entenderam que deveriam dar cabo da vida. E não foi um nem dois que aconteceu dessa maneira. Outros estão até hoje vivendo o mundanismo, né? Chafurdado no lodo do pecado, porque entendem que não tem mais o que perder, já que eu perdi tudo, então o que importa é desfrutar a vida, e estão desfrutando de forma desordenada, né, o apetite mundano do pecado. E sentado ali no carro, eu introduzi aquela situação, e o Senhor me fez claro qual era a ação que deveria acontecer ali, que era fazer entender tanto a irmã, que tinha algum receio, mas porque era filha, ficava inclinada que Deus fizesse uma obra na vida da filha, mas o irmão, que era o padrasto no caso, né, ali, ele não aceitava. Ele não aceitava porque ele aprendeu a vida inteira que essas pessoas foram desligadas da comunhão. E eu olhei no retrovisor e falei: paz Deus, queridos irmãos. Tomaram um susto, amém, amém. O irmão é da congregação? Eu falei: eu congrego em Cristo, na mesma fé e doutrina que vocês.
Ah, amém, Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Pegamos o motorista, nosso irmão, santo Deus. Foi, irmão, antes de nós conversarmos, quando eu encostei o carro ali, o Senhor me visitou e fez claro para mim um detalhe. Eu não sou profeta, não sou nada disso, mas o Senhor falou comigo, eu estou incumbido a falar com vocês. Se eu não o fizer, eu sou negligente, eu fico devendo. Então eu peço que vocês me ouçam, que o que eu vou dizer vem da parte de Deus. Ficaram olhando assustado. Eu falei, irmão, aquela mulher que me informou que a viagem era para vocês, que ela falou que vocês são os pais dela, o Senhor me fez claro que ela é minha irmã na fé e que desistiu de caminhar por algum tropeço. Só que por não saber que Deus me revelou isso, o Senhor me fez claro que ela é filha da irmã, não é filha tua, que é filha da irmã, ou seja, que vocês têm um segundo relacionamento, e que ela não é tua filha, seria tua enteada. Aí o irmão começou a chorar, a irmã também, viram que era o Senhor naquele negócio, e eu quero comunicar a vocês aqui no canal que essas ações, elas aparecem, né, esses detalhes aparecem para impactar e quebrar o muro da incredulidade, quando há resistência, principalmente de um homem religioso como esse, né, que defende a instituição acima do que a palavra comunica, do que a palavra de Deus ensina, porque ele não aprende palavra de Deus, ele aprende o que a igreja ensina e quem está lá ensinando segundo os seus entendimentos. E aí eu entrei, depois disso o Senhor falava, olha, o Senhor me mandou dizer que é para vocês comunicar ela, que é para ela voltar a congregar sim, que o amor de Deus por ela não foi desligado, e que ela ainda está debaixo do plano de salvação do Senhor. Eu preciso despertar ela para ela entender que o pecado dela existe sim um preço, não que ela vá pagar esse preço para ser salva. Existe uma cobrança, uma reparação, é natural que aconteça quando você comete alguma coisa. Infelizmente temos que pagar o preço daquilo que fazemos, não pagar o preço para sermos salvos. Que não vem ninguém aqui dizer que eu estou dizendo que tem que pagar preço para ser salvo, que eu sei claramente que a única coisa que paga pecado, que perdoa pecado, que compra a vida eterna é o sangue de Cristo na cruz. Não há nada em equivalência, nem por aproximação. Mas existe ali uma reparação que eu entendo, tá? Eu entendo dessa forma, porque eu já vivi isso, já experimentei isso e já vi pessoas padecendo por isso daí, porque não fica gratuito. Mas não é o que vem ao caso. O irmão começou a ficar assim inflexível, né, com uma certa resistência por causa daquele assunto, ia contra todos os princípios que ele havia aprendido durante muito tempo. Então o Senhor me deu a graça de dar uma andada dentro da Escritura, peguei ponto a ponto que desmistifica essa questão. Fui lá na blasfêmia, expliquei que é o único pecado que realmente nos desliga da comunhão com Deus, que os demais são passíveis de perdão mediante arrependimento, e fui explicando para ele que o poder da obra redentora de Cristo consegue cobrir isso. Não é uma apologia, uma liberdade à libertinagem, até porque aquele que entende que porque o poder da cruz é absoluto, então eu posso pecar, esse camarada ele odeia a Deus, odeia a Cristo e ama a si mesmo, porque Cristo deixa muito bem claro que o que é amá-lo não é dizer eu te amo, ó Deus, é obedecer. Obediência é a expressão absoluta e aceita por Deus daquilo que é amar a Deus. Eu declaro o meu amor a Deus a partir da minha obediência, não da minha voz, não sonoramente, e sim das minhas obras. Não vou ser salvo por obras, não vem com essa não, vocês que vêm. Tem uns camaradas que falam que eu estou na lei, eu nunca vi, cada comentário imbecil, mas é imbecil, desses aí, o irmão chamou fulano de imbecil, não, eu estou chamando um comentário, o comentário em si é um comentário imbecil, assim, você fica olhando, como que pode um ser desse fazer uma lambança e dizer que eu falei aquilo, que eu disse aquilo, é terrível, YouTube. Por isso eu decidi não ler muitos comentários, para evitar esse tipo de coisa. No final, aquele irmão, a partir do esclarecimento que o Senhor deu de passar para ele, lógico, nada disso é meu, nada disso sou eu, nada disso é eu que sou homem de Deus, eu nem me considero um verme miserável, nu e desgraçado, caso não fosse a misericórdia de Deus me alcançar e a cada dia se renovar. São as suas muitas misericórdias as causas de nós não sermos consumidos. Então eu entendo perfeitamente o meu lugar, sei que eu não tenho mérito nenhum nisso, não mereço nenhum destaque. Estou comunicando isso para vocês, porque mediante
a ação da profecia. Isso é tão importante, esse assunto. Tem muita gente que acha que profecia é a prioridade, os dons de Deus é a prioridade. O dom de Deus esteve a serviço do Evangelho. Nessa obra que eu estou contando, você vê que a revelação, a visão que Deus me deu, esteve a serviço do Evangelho, e não o contrário, como o prato principal a ser servido, como em muitas casas, muitas igrejas, é buscado pela grande maioria, revelação, profecia, visões, porque é aquilo que eles querem, isso é o prato principal, e quando que na verdade o prato principal, central, é o Evangelho. A partir daquele choque, daquele impacto que o Senhor deu a graça de levar dentro daquela viagem, aquele irmão ficou aberto, ele desarmou as defesas da religiosidade e passou a dar a atenção com crédito àquilo que era pregado para ele. E aí o Senhor me deu a instrução, até fiz questão de reduzir a velocidade da viagem, rodei a noventinha, e ali a rodovia é permitido 110, e eu fui rodando a noventinha para demorar um pouco mais a viagem, e eu consegui entregar o máximo possível de esclarecimento do Evangelho. Tanto ele quanto a irmã caíram num pranto absoluto, encheram de lágrimas os seus rostos, e quando desceram não sabia como agradecer. Eu falei, não me agradeça, foi Deus que quis este encontro com vocês. Agora não esqueça o que é mais importante de tudo isso, que vocês aprenderam o Evangelho, vão levar esse Evangelho e aplicar isso na sua família, principalmente nessa filha que está há tantos anos acreditando não ter mais direito à vida eterna, porque a religião, a instituição e as pregações sem base bíblica deram a ela este entendimento. Vai lá, arranca isso dela. E a irmã falou, eu vou ligar para ela agora e vou contar tudo o que Deus fez. Então eu quis contar para vocês aqui um movimento santo, maravilhoso, que Deus fez comigo, e eu quis tornar público, conhecido. Honra e glória só a Deus pertence. Prazer inestimável, inenarrável de participar de um movimento como esse, ver o Evangelho protagonizar na vida de uma pessoa, de um casal, de uma família, arrancar esses vieses que a instituição ou que as pregações, que o religiosismo, o farisaísmo impregna as igrejas e por consequência os seus membros, e afeta diretamente a vida das pessoas, afastando-os de Cristo e às vezes, como no caso desse, dando um decreto final que a pessoa não tem mais direito à vida eterna. Então, se você está do outro lado da telinha, ouviu essa obra, conseguiu absorver esse entendimento, faça uso. Faça aplicação nos teus amigos, irmãos, familiares. Se for ter alguém dentro da tua casa nessas condições, consiga pregar o arrependimento e entender que ele não é mais pecador do que você e você não é menos pecador do que ele. Nós todos estamos enquadrados debaixo da justiça de Deus. Todos nós estaríamos condenados. Está escrito, Paulo deixou escrito, não há um justo sequer, está no Salmo de Davi também, não há um justo sequer, todos caíram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, não há um, por mais que você ache que fulano é bonzão, ou você se acha justão, se fosse ser julgado pela justiça, você seria condenado, mesmo sendo o exemplo que você acha que é. Todos estariam condenados, a nossa sorte é Cristo, que nos absolveu pela sua misericórdia, pagando ele o preço que eu e você deveria pagar, mas nós não tínhamos o valor. Saudações e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.